Sandy tem a seu favor, Phil tem a favor dele, Bob tem a favor dele, a meu favor, é que não nos perguntamos quando estabelecemos um objetivo se vai acontecer. Sabemos que vai acontecer. Como sabemos? Sabemos por experiência anterior. Você só faz isso por um pouco de tempo e você saberá. Você não vai se perguntar se isso vai acontecer. Você sabe que vai. Agora, as pessoas ao seu redor podem não saber. As pessoas ao seu redor podem pensar que você é um pouco estranho. Elas podem pensar que você realmente, você sabe, está exagerando. Eu estava indo para a Malásia uma vez. Eu estava viajando de um lado para o outro, de Kuala Lumpur para Toronto a cada mês por cerca de 5 anos. E costumo dizer que são aproximadamente 25 horas no ar só de ida. Se você for mais longe, você começa a voltar. É o mais longe que você pode ir sem voltar. Então não importava por que lado eu fosse. Às vezes eu ia por Los Angeles, às vezes eu ia por Londres. Eu fazia uma determinada rota ou fazia uma rota totalmente contrária. E realmente não fazia nenhuma diferença. O tempo de chegada era o mesmo. Bem, por que estou mesmo dizendo isso a vocês? Ah, sim. Eu passo tempo no avião trabalhando com ideias ou números. Bem, certa vez escrevi 1 e 6 zeros, 1 milhão. E ganhei $1 milhão há muito tempo atrás e pensei, o que há de tão diferente nas pessoas que estão ganhando milhões de dólares e pessoas que pensam que isso é uma fantasia? Qual é a diferença? E de repente, sabe, eu estava refletindo por um tempo até concluir que elas não têm apenas uma fonte de renda. Elas têm múltiplas fontes de renda. E elas não construíram múltiplas fontes de renda imediatamente. Eu tenho muitas, você sabe, muitas fontes. E tive a ideia de chamar isso de MSIs, múltiplas fontes de renda. Bem, então pensei que algumas outras pessoas que eu conhecia que haviam ganho essa quantidade de dinheiro e que estão nesse negócio, e pensei em Mark Victor Hansen. Então eu cheguei em Kuala Lumpur e liguei para Mark. Na verdade, o acordei e o deixei animado e disse: por que nós não executamos um programa em que ensinamos as pessoas a ganhar $1 milhão configurando várias fontes de renda? E ele amou a ideia. Mais tarde ele me disse que não conseguiu mais dormir depois da conversa. Então fizemos isso e chamamos de $1 Million Form. E foi daí que surgiram os livros Chicken Soup for the Soul. Nós estávamos ensinando as pessoas a originar uma ideia que se transformaria em $1 milhão. Bem, eu lembro que ele veio até mim e disse: vamos escrever livros. Ele disse: você tem muitas histórias, me conte algumas histórias. Então demos a ele algumas histórias. E ele disse: vamos vender esse livro. Vamos vender 50 milhões antes da virada do século XX. Acho que isso foi por volta de 1991 ou 92, eu não lembro bem quando foi. E eu pensei, esse cara está fumando alguma coisa. Agora lembre-se, estávamos ensinando as pessoas a fazerem qualquer coisa. E ainda assim eu estava pensando, ele é maluco. 50 milhões? Se você vender 1 milhão de livros, você está indo bem. Bem, eles não venderam 50 milhões, venderam 72 milhões. E depois chegaram à marca de 1 bilhão de livros. Eles acabaram vendendo toda a empresa por muitos milhões. E eu aprendi então que, seja lá o que você pensar, não há limite. Foi uma grande lição para mim naquela época. Qualquer coisa que você puder pensar, você pode fazer. Então, você tem que entender que pode ser feito. Agora, como podemos entender isso? O que você tem que fazer é se relacionar com a natureza. Você é parte da natureza. Você é a maior forma de criação de Deus. Não há nada que seja igual a você. Você vai encontrar todos os tipos de pessoas que vão para suas igrejas, que vão para os seus templos, suas mesquitas, seja lá o que for, e elas dizem, se você crê, tudo pode acontecer, mas elas realmente não acreditam nisso. E elas dizem, Deus, por favor, me ajude. Deus já está te ajudando. Está escrito que Deus vai alimentar cada pássaro, mas ele não põe a comida no ninho. Você tem que fazer isso. Você recebeu as ferramentas para fazer isso. Então não é suficiente ficar de joelhos e resmungar. Você tem que entender isso. A oração é um movimento que ocorre entre o espírito e a forma, com e através de nós. Todas as coisas são possíveis, sem limites. Isso pode ser feito. Então a manifestação é pagar o preço. Você tem que pagar o preço. Se você não pagar o preço, você não vai conseguir. Você tem que pagar o preço. Esse é o resultado final. Se você não estiver preparado para pagar o preço, não vai funcionar. Simples assim.